Retomando, então, os julgamentos, julgados os processos em que havia participação dos patronos, vamos agora ao primeiro item da pauta, o item 221, que é o processo da Belarina Alimentos S.A., final 2016-34. Ele é um paradigma, e os processos do lote, itens 222 a 229, todos de relatoria do conselheiro Márcio. Com a palavra, conselheiro Márcio. Presidente, se me permitindo, eu gostaria de ler primeiro o final 2016-76, porque é uma proposta de resolução, e se a gente seguir por essa proposta, o encaminhamento for realmente pela resolução, vai ser o mesmo encaminhamento para o final 2016-34. Pode ser, Márcio, mesmo porque o 230 também é um paradigma. Então, Tá bom. O 230 é o item 230 é o final 2016-76 e os repetitivos são os itens 231 a 236. Tá então, certo. Começando pelo item 230, processo final 2016-76 da Belarina Alimentos. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras, aí, abre, por favor, na pasta, a resolução, então, do final do processo 2016-76. Então, passando o relatório, o sujeito passivo apresentou o pedido de ressarcimento, final 6930, referente a crédito de PIS não cumulativo, receita não tributada, mercado interno, apurado no primeiro TRI de 2013, com base em auditoria fiscal, foi emitido o despacho decisório, indeferindo o pedido e não homologando as declarações de compensação vinculadas. Para análise dos créditos pleiteados, a autoridade fiscal realizou auditoria, cuja documentação encontra-se anexada ao e-dossiê final 07-1620, e o resultado descrito e fundamentado na informação fiscal CEORT, DRF Cuiabá. De acordo com o mencionado relatório, a autoridade fiscal procedeu às seguintes glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados. Então, bens para revenda, bens utilizados como insumos, bens glosados por não se enquadrarem no conceito de insumo adotado pela Receita Federal, também glosados insumos que apresentaram código de situação tributária de operação isenta ou sem incidência da contribuição, serviços utilizados como insumo, aquisições com CST 06 e 08, respectivamente tributado da alíquota zero. Também foram glosados despesas diversas que não se enquadram no conceito de insumo, energia elétrica e térmica, foram glosados valores referentes à taxa de iluminação pública, juros, multa, demanda, contratada, dentre outros. Despesa de aluguel de prédio, glosada despesa da locadora Galf Empreendimentos, também da locadora FEP Empreendimentos. Despesa de aluguéis de máquinas e equipamentos, despesa com armazenagem e frete, bens incorporados ao ativo imobilizado, por falta de documentação comprobatória e por existir lançamento contábil correspondente, inexistir lançamento contábil correspondente, devolução de vendas não tributadas que não geram crédito, uma vez que a venda não gerou débito, e, em todos os casos, embora o sujeito passivo não tenha apresentado em planilha digital com as chaves de acesso dos documentos fiscais, mesmo assim, a autoridade fiscal efetuou a análise a partir das informações prestadas na AFD Contribuições.
e dos documentos apresentados em PDF, de forma que não houve glosa pela falta de informação das chaves de acesso. Ao tomar ciência do despacho decisório, o sujeito passivo apresentou a manifestação de inconformidade, contestando a decisão com base nas seguintes alegações: nulidade do despacho decisório, alegando problemas técnicos para o fornecimento das chaves de acesso aos documentos fiscais e que a autoridade fiscal teria exigido todos os documentos fiscais, que somariam mais de 85 mil unidades. Requer a declaração de nulidade do despacho decisório, discordando das glosas efetuadas sob o argumento de que a autoridade fiscal não teria analisado os documentos apresentados, citando inclusive acordos do CARF. O que se refere à glosa de frete na operação de venda, totalizando os valores dos 2 anos analisados, informa que R$ 993 mil trata-se de frete de transferência, 9.322.000 a frete na compra de insumos e o restante seria, de fato, frete na operação de venda. Assim, requer a nulidade da informação fiscal e do despacho decisório, discordando da análise da autoridade fiscal. Ainda com relação a essa despesa, alega que o transporte de matéria-prima entre estabelecimento da pessoa jurídica trata-se de custo de produção. E aí requer a integralidade dos créditos glosados. Quanto à glosa de serviços utilizados como insumo, o sujeito passivo alega erro da autoridade fiscal na identificação do CST, que não se referia à saída, mas sim entrada. Crédito presumido, alegando que a autoridade não analisou os valores, pede a declaração de nulidade do despacho decisório. Relativamente às declarações de compensação canceladas pelo próprio sujeito passivo, alega que as mesmas não foram consideradas no saldo a ser ressarcido. Quanto às divergências identificadas de janeiro de 2013, alega ter enviado a FD retificadora em julho de 2016. Sobre as glosas do crédito calculado sob depreciação de máquinas e equipamentos, pede que sejam apreciados, não se manifestando sobre a glosa. Menciona o artigo 1º da 10.925 para defender o direito à manutenção dos créditos com base no artigo 17 da 11.033, aproveitamento no artigo 16 da 11.116, menciona a 9.784. No que se refere às glosas de bens para revenda, alega tratar-se de bens destinados à produção e que houve erro na classificação. Quanto às glosas de insumos de energia elétrica, aluguéis de máquinas e equipamentos, argumenta que os itens classificados no CEFOP 1556 e 2556 referem-se a itens de manutenção e reposição, que, embora não integrem fisicamente aos produtos, são consumidos no processo industrial e essenciais. Menciona a solução de consulta 9/2011. Sobre as despesas com aluguéis, alega não estarem incluídos valores de condomínio, conforme documentação juntada ao processo do e-dossiê que foi citado 07-1620. Adicionalmente, o sujeito passivo menciona o princípio da verdade material, alegando que as glosas decorreram do fato de a autoridade local não ter visitado as instalações físicas da pessoa jurídica e de não ter analisado cada um dos 85 mil documentos anexados ao processo administrativo do e-dossiê. Os valores mencionados pelo sujeito passivo referem-se a 2013 e 2014. Fundado nessas alegações, requer que seja declarada a nulidade do despacho decisório e a homologação dos créditos apresentados e, adicionalmente, seja julgado improcedente o referido despacho decisório, o reconhecimento e reconhecido os créditos pleiteados. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, transcrevo a ementa. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Preliminarmente, nos termos de fundamentação constante no item 3 supra, requer-se que sejam reunidos por apensação os processos administrativos fiscais números tais, para julgamento concomitante
conforme autoriza o artigo 3º da portaria 1668. Diante de tudo que foi exposto, requer o integral provimento do recurso voluntário interposto com a consequente reforma do Acórdão 04-47-318. Ainda em preliminar, seja decretado a nulidade do acórdão recorrido, face à ausência de motivação da decisão objurgada, que expressamente deixou de analisar a integridade da documentação. No mérito, seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de bens considerados como insumo pela recorrente, assim como reconhecido as aquisições de serviços considerados insumos, que pela recorrente composto em especial por serviços de industrialização por encomenda, eis que nos termos da fundamentação tecida em tópico, descreve o seu desenvolvimento. Seja reconhecido o direito creditório decorrente de despesa de frete nas operações de venda, frete nas aquisições de insumos e frete entre estabelecimento, intercompany. Seja reconhecido o direito creditório decorrente da despesa de aluguéis também de prédio, tal, assim como fez no seu manifesto. Então, não sendo estes os entendimentos, via de consequência, sejam integralmente homologadas as compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento, restando anulados os débitos que objetivaram estas glosas. E não sendo este o entendimento deste colegiado, requer-se subsidiariamente seja determinada a conversão do julgamento em diligência. É o relatório, presidente. Hoje é o voto. Então, trata o presente processo de pedido de ressarcimento de PIS não cumulativo, receita não tributada no mercado interno, referente ao PA primeiro TRI de 2013, no valor de R$ 160.182,80, que não foi homologado. O processo trata eminentemente sobre a possibilidade de créditos sobre insumos adquiridos pelo contribuinte, conforme bem descrito no relatório. Sobre a instrução processual, consta no relatório fiscal a seguinte observação, passo a reproduzir. Para melhor visualização do contribuinte e dos órgãos julgadores, foi criado este e-dossiê final 0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados e todas as referências de folhas desta informação fiscal dizem respeito a este processo e análise do crédito supra. Com o objetivo de apurar a exatidão das informações prestadas nos PER apresentados, o contribuinte foi intimado por meio da intimação CEORT, DRF de Cuiabá, a apresentar a documentação comprobatória de seu direito creditório. Em resposta à intimação, acima, o contribuinte apresentou os documentos que constam nas folhas 454 a 176.096. Posteriormente, houve nova intimação para apresentação de documentação comprobatória, conforme termo de intimação 0558 de 2016 da CEORT DRF Cuiabá. Em resposta à intimação acima, o contribuinte apresentou os documentos que constam nas folhas 176.102 a 176.146. Observo que não tenho acesso a este e-dossiê citado e que as análises serão realizadas com base nas informações que constam neste processo. Prosseguindo em análise do mérito, entendo pela necessidade de diligência pelas razões que a seguir serão expostas. Aquisição de bens considerados insumos. Nos termos da fundamentação tecida, em tópico 5.3, no que se refere à aquisição de bens, a fiscalização glosou o que entende como não classificado como insumo, nos termos da legislação que trata do aproveitamento do crédito. E, nesse sentido, a decisão de piso listou os itens a seguir. Está aí os itens. Né? Despesas não enquadradas no conceito de insumo, aquisições
sem incidência da contribuição. O sujeito passivo concorda com parte da glosa em razão de duplicidade de lançamento. Quanto às despesas não enquadradas no conceito de insumo, o sujeito passivo argumenta que os itens classificados no CFOP 1556 e 2556 referem-se a itens de manutenção e reposição, que, embora não integrem fisicamente os produtos, são consumidos no processo industrial e essenciais. Aí trago demonstrativo com as rúbricas que foram glosadas. Sobre as glosas relacionadas, aí permaneço aqui no voto, sobre as glosas relacionadas aos CFOPs 1556 e 2556, ambos utilizados na compra de material para uso e consumo, o recorrente nada falou no recurso voluntário. Contudo, recorre das glosas relacionadas aos CFOPs 1101 e 2101, ambos utilizados na compra para industrialização ou produção rural, que foram alegadas na manifestação de inconformidade e não foram mencionadas na decisão ACOR. Trago o destaque do recurso voluntário nesse sentido. Consoante se nota na planilha auxiliar anexada à folha 175.892 do EDOCI, praticamente a totalidade dos bens considerados insumos são aditivos alimentares, como melhoradores de farinha de trigo, embalagens, de modo que a evidência configuram elementos essenciais à atividade produtiva da recorrente, que é a produção alimentícia. Trago demonstrativo. A título exemplificativo, a recorrente cumpre colacionar, por amostragem, a descrição dos bens de valor mais expressivo na apuração. São estes aí no demonstrativo. Comprova-se da planilha auxiliar, ainda que todos os bens acima elencados são escriturados em conformidade com a legislação, ou seja, tem entrada registrada com os CFOPs 1101 e 2101, que assim determinam. Aí trago o que cada CFOP dispõe. Não fosse suficiente, a recorrente anexou ao E-Dossiê final 071620 a listagem completa de todos os bens considerados insumos em seu processo produtivo, destacando os seus respectivos códigos NCM e CFOP, vide planilha anexa, as quais não foram analisados nem pela autoridade fiscal e menos pela autoridade julgadora, ainda que a recorrente tenha logrado anexar ao processo todas as planilhas e documentos comprobatórios do que alega. Importante dar destaque aos valores pleiteados e efetivamente glosados, conforme consta nas folhas 34 do relatório fiscal. Está aí o demonstrativo. Digo eu, analisando em conjunto a planilha do recurso voluntário e a planilha apresentada pela fiscalização, é possível notar que não houve glosa da totalidade dos bens. A planilha apresentada pelo recorrente, ainda que em sentido exemplificativo, não possui período e não consta informação acerca de todos os bens que foram glosados, assim como não especifica sobre qual glosa se pretende recorrer. Há ainda que se observar que tanto a fiscalização quanto a DRJ julgaram a possibilidade de crédito à luz das INs 247 e 404, que foram afastadas nos termos do RESP 1.221.170, 1.221.170, passando desse modo a ampliar aquele conceito antigo e mais restritivo de insumo, conforme já me pronunciei. Ocorre, porém, que ainda que seja possível ampliar a análise dos bens utilizados sob insumos, se faz necessário a análise sob o prisma da conceituação de insumo
contemporânea que paira sobre a comprovação de sua utilização nas atividades da empresa, com a finalidade de se aferir a essencialidade e relevância. Sendo assim, falta aos autos a informação de quais os bens foram glosados pela fiscalização em razão do entendimento que não se enquadram no conceito de insumo e qual a participação desse bem na atividade da empresa. Na mesma esteira, faço as seguintes observações sobre as glosas referentes ao grupo despesa com armazenagem e frete na operação de vendas, que o recurso voluntário defende nas seguintes palavras. Passo a ler. Ocorre que, como indicado em item 4.1 supra, quase a totalidade dos créditos pleiteados pela recorrente decorrem de frete na operação de venda, representando 16.557.984,06, na base do crédito pleiteado, conforme se comprova na planilha auxiliar de frete, as folhas 175.893 do arquivo não paginável do e-dossiê já citado. É notório que a autoridade fiscal não analisou as planilhas auxiliares de frete anexadas pela recorrente, nem sequer os conhecimentos de transporte juntado ao e-dossiê. Fato corroborado pela própria DRJ de Campo Grande, como se vê no seguinte trecho do acórdão recorrido. Não compete a esta instância de julgamento garimpar entre milhares de documentos referentes a outros períodos, serviços, itens e duplicidades, quais seriam aqueles que efetivamente comprovam o direito pleiteado. Para o reconhecimento de direito creditório em favor da contribuinte, é necessário que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do valor pleiteado, ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio de escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde, conforme já anteriormente mencionado. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito. Todavia, bastaria a mais rasa verificação das chaves de acesso dos conhecimentos de transporte indicado pela recorrente para se constatar a legitimidade do creditamento requerido em relação aos fretes de operação de venda, porquanto expressamente autorizado pelo inciso 9º do artigo 3º da 10.833, bem como sobre os fretes na aquisição de insumo e transporte entre estabelecimento da empresa, porquanto essenciais à atividade empresarial da contribuinte. Por seu turno, ao analisar as razões da DRJ para manter as glosas relacionadas aos fretes na operação de venda, encontramos as seguintes explicações. Para o ano de 2013, a autoridade fiscal glosou a totalidade dos valores contabilizados para a rúbrica armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, por concluir, com base nas informações prestadas, tratar-se de transferência entre estabelecimento do próprio sujeito passivo. Em sua defesa, o sujeito passivo alega que os valores informados referem-se a fretes pagos em compras, em transferências e fretes de venda, apresentando a planilha 19.541, a folha 19.542. Defende que a lei não limita a apuração dos créditos relativos a frete às operações de venda. O questionamento é apresentado de forma geral, indicando valores totalizados para os anos de 2013 e 2014. Trago demonstrativo. Entretanto, o montante indicado para frete com transferência não é coerente com aquele informado nas manifestações de inconformidade dos processos de 2014, como sendo o total de 2.707.385. A requerente teve, no ano de 2014, um montante de 2.707.000 de frete de transferência de produto acabado em seus estabelecimentos. Além de não estar determinado o valor discutido no presente processo, referente ao primeiro TRI
de 2013, não se tem certeza dos montantes questionados. Entretanto, em qualquer caso, além da comprovação dos fatos alegados, a possibilidade de apuração de crédito sobre as despesas com frete nas operações de compra depende da correta apuração e contabilização, guardando estrita relação com a natureza dos insumos adquiridos. No presente caso, está correta a glosa desses valores da rúbrica armazenagem e frete nas operações de vendas, pois foram indevidamente apropriados e registrados. O que se refere a frete nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao permissivo legal para o seu aproveitamento. No entanto, no presente caso, as planilhas e documentos anexadas não permitem a identificação e comprovação dos valores pleiteados. Conforme acima relatado, os documentos referentes ao período sob análise estão anexados nas folhas 103 a 19.441, misturados a outros períodos, serviços e itens diversos, e ainda foram juntados muitos documentos em duplicidade. Digo eu, então, a questão que se impõe nos autos está relacionada à análise de documentos que comprovam a existência dessas despesas e a totalidade das mesmas. A fiscalização destacou no relatório fiscal que o contribuinte foi intimado a apresentar planilhas referentes às despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda que originaram os créditos de PIS e COFINS por ele pretendido. Foi intimado também a apresentar documentação comprobatória, contratos, faturas, recibo, CTRC, dessas despesas. Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com a relação dos itens por ele considerado como armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda. Inicialmente, cabe destacar que exceto o mês de janeiro de 2013, os valores existentes nas planilhas apresentadas pelo contribuinte são compatíveis com os valores que constam nos DACONs e EFDs contribuições entregues. Em análise aos conhecimentos de transporte disponibilizado pelo contribuinte, constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a frete entre estabelecimento do próprio contribuinte, onde ele é o remetente e o próprio destinatário. Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesa referente à operação de frete interno de mercadoria em estabelecimento. Em relação às despesas de armazenagem de mercadoria, constam planilhas com indicação do conhecimento de transporte. A legislação é clara ao prever que o crédito relacionado ao frete na operação de venda e suportado pelo vendedor é devido, não havendo margem para interpretações contrárias. Fato reconhecido pela DRJ. Aos fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao permissivo legal para o seu aproveitamento. Contudo, a questão que se impõe nos autos está relacionada à análise de documentos que comprovem a existência dessas despesas de totalidade. Nesse ponto, observo que o contribuinte acostou aos autos planilhas, arquivo não paginável, contendo as chaves de acesso dos documentos fiscais, comprovando a despesa relacionada aos fretes, bem como a informação no relatório fiscal sobre a existência de comprovação das despesas por meio de conhecimento de transporte. A análise por parte do julgador resta prejudicada, vez que as glosas não foram descritas de forma separada, com a análise e informação de valores para cada operação de frete. Frisa-se que, não tendo acesso ao e-dossiê, não foi possível consultar a planilha com a indicação dos conhecimentos de transporte apresentado pelo contribuinte, que foram glosados. Diante desse cenário, são duas as certezas deste julgador. Uma, que todo o crédito pleiteado no grupo despesa com armazenagem e frete na operação de venda foram totalmente glosados. Outra, que a única rúbrica que restou claro o motivo pelo seu indeferimento diz respeito aos fretes entre estabelecimento do próprio contribuinte, desqualificado para se inserir no inciso 9º por não se caracterizar como venda. Contudo, julgo que essa separação e análise dos motivos da glosa de cada rúbrica pertinente ao grupo de despesa com frete que se está a julgar deveria ter sido realizada, pois além de não ter sido evidenciado, não houve o detalhamento que justificasse as razões para que todas as rúbricas desses grupos fossem glosadas.
como, por exemplo, o quanto foi glosado pertinente aos fretes na aquisição de insumo, bem como quais seriam esses insumos. Não foi evidenciado se de fato houveram operações de frete na venda e se houveram, o porquê de suas glosas. Ou seja, com a devida vênia à relatora do acórdão, a COR, não há lastro na negativa do crédito apenas mera justificativa de que os documentos anexados não comprovam a totalidade dos valores pleiteados, como se vê nos trechos destacados num voto. A partir desta afirmativa, poderia-se inferir que sequer houve operação à luz do que é permitido no inciso 9º, pois se assim fosse, parte do crédito teria sido deferido. Conforme exemplo trazido pela recorrente, resta evidenciada a destinação do frete para vendas, suportada integralmente pela recorrente. Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à unidade preparadora para sanar o ponto que importa a solução da lide, onde, com arrimo no princípio da verdade material, sanar através de evidências quais as rúbricas e valores correspondentes a elas que foram glosados neste grupo de despesa com armazenagem e frete na operação de venda. A conversão em diligência se impõe diante da ausência do acesso ao e-dossiê, que constam as provas e da complexidade para análise dos itens objeto de recurso, sendo a unidade de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive para possibilitar a aplicação do conceito intermediário de insumo nos moldes da larga jurisprudência deste Conselho e nos moldes determinados no julgamento do RESP 1.221.870, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, que confirmou o entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme artigo 62 do regime interno. Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual deverá considerar, além do laudo entregue pela recorrente, o RESP 1.221.170, a nota C6318 da PGFN e o parecer normativo COSIT 5. Quanto ao item 1, sob o grupo aquisição de bens considerado insumos, analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-dossiê, final 07-1620, onde os documentos comprobatórios foram juntados. Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada produto glosado. No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões das glosas e a participação dos produtos na atividade da empresa, considerando o laudo sobre o processo produtivo apresentado pelo contribuinte. No item 2, sobre o grupo de despesa com armazenagem de frete na operação de vendas, analisar em conjunto as provas constantes nesses autos e no e-dossiê 07-1620, onde os documentos comprobatórios foram juntados. B. Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos para cada operação de frete contemplados neste grupo, despesa com armazenagem de frete na operação de venda, que se estar a julgar, requerida pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosas para cada operação, separada nas seguintes rúbricas: frete de operação de venda, aquisição de insumo, fretes internos entre recintos portuários e estabelecimento da empresa e frete de transporte de produto acabado entre estabelecimentos da recorrente. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 dias, prorrogável, uma vez apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para atender aos itens acima. Decência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos relacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento. É a minha proposta de resolução, presidente. Márcio, você não teve acesso ao e-dossiê, né?
providência que deve ser pedido à unidade preparadora que junte a esses autos. Não tem clareza sobre quais rúbricas e valores e seus fundamentos, a sua motivação. Tá. Mas a providência, a questão é pedir que ela junte a esses autos os documentos que lá se encontram para que você tenha acesso também, né? Tudo bem que ela vai fazer o trabalho em relação a ele. Perfeito, até porque foi fundamentado nas INs 247 e 404. Tá certo. Presidente, são mais de 180 mil documentos. O Márcio vai olhar isso? Não, eu não estou pedindo, eu estou pedindo para que se aprecie esses documentos. Então, é porque o Paulo está eu estou sugerindo documentos, não tem condição, não. Eu olhei o processo dos documentos, é enorme. Eu estou pedindo que analise eu abri ele aqui também, 180 mil. É isso. Então, retira a proposta. Por favor, não me atentei a isso. Tá, Elcio. Ô, Márcio, não sei se você fez referência, só que o problema de digitação aqui. O parecer normativo COSIT número 5, você pôs /201. É verdade. Se não me engano, é 2017, né? Isso. É verdade, ficou faltando o 7. E outra coisa, nessa que você está pedindo os fretes, aí você fala fretes de transporte de produtos acabados e estabelecimento recorrente. Eu acho que poderia ser também transporte de produtos de insumos, produtos em elaboração e acabados, porque pode ter os 3 casos. Se você restringe só acabados... É porque no item 2 eu já estou tratando dos fretes de aquisição de insumo. Item 2? Aí está logo em cima. Pois mas a aquisição de cima é quando o estabelecimento compra de terceiro. Eu estou falando do frete entre estabelecimentos que não seja de produto acabado. Que eles fazem isso. Produtos acabados e elaborados. E também insumos também. Às vezes ele compra uma matéria-prima e transfere para outro estabelecimento. Fretes em geral, né? Considerando que a turma tem entendimento. Porque eu utilizei essas rúbricas, eu estou utilizando a mesma nomenclatura que eu encontro dentro do processo, tá? Então, eu não redigi ela por conta... É desta forma que elas estão dispostas no processo. Ok, então. É por isso que eu deixei exatamente assim. Porque são essas rúbricas com essa nomenclatura que estão dispostas no processo. Então, não teve glosa além dessa rúbrica de frete. Elas precisam ser discriminadas de forma a detalhar cada rúbrica dessa. Hoje, ela está de forma genérica. Tá bom, entendi. Mara pediu a palavra? Não, só que eu queria dar uma sugestão para o Márcio, que aqui no item 1 está que sobre o grupo aquisição de bens considerado insumos. O problema é que na hora que você fala considerado insumo, por quem? Porque se você colocar assim, considerados pelo RESP, você dá uma discricionariedade para eles interpretarem. Se você colocar considerado pela fiscalização, também não abrange talvez seja considerado insumo pela empresa. Conselheira Mara, você tem razão. Isso é um erro mesmo. Isso é um erro mesmo. Que a gente o item, a rúbrica, é bens utilizados como insumo. Normalmente a gente fala relevantes e essenciais nos moldes do RESP. Ou então colocar considerados como insumo pela empresa. A gente parte do que empresa. Não, aqui é sobre o grupo, aquisição de bens de insumo, é isso. Uhum. Aqui, esse considerado está errado, eu já estou tirando. Aqui é para... neste grupo, tá? Isso, o grupo sobre que esse tá no grupo... relatório, tá? Isso, esse é melhor, Obrigado, Mara. Elcio já tinha votado? Eu acompanho o relator. E Pedro?
Eu acompanho o relator, parabenizo pelo excelente trabalho. Minha opinião, eu só acho que não precisava ter detalhado tanto. É uma resolução para PIS e COFINS não cumulativo. E a gente já tem um texto mais usual aí dessas resoluções. Eu acho que não precisava ter avançado tanto. Conselheiro Parabéns pelo Pedro, trabalho, mas, minha opinião, acho que poderia ter usado o texto que a gente tem usado já há um bom tempo. Conselheiro Pedro, eu concordo. E Ele teria menos trabalho. Não, concordo, Acho que concordo com o conselheiro. perfeita, mas... E conforme você vai fazendo a leitura, né, e de certa forma você vai vendo que o tempo também discorre, né, você fica até com essa, digamos, uma aflição, né, de passar logo a mensagem. Não, tá tranquilo, Márcio. Mas a verdade é o seguinte, se você também faz um resumo muito geral, né, e eu falo, olha, não há detalhamento do frete... Eu estou achando assim que eu podia usar aquele texto genérico, estou falando da minuta, entendeu? Aí a confiança realmente nos relatores dos votos. Se a gente tiver mais isso, quem sabe a gente consiga resumir mais. Porque quando vai para a resolução, a gente não está tratando do mérito ainda, né? E no fim você está querendo rever tudo. Você entendeu o que eu estou falando, não? Não, rever tudo não, são essas duas rúbricas. Sim, mas você está baixando para analisar essas duas. Então, o processo tem mais coisas. Do RESP e tal, entendeu? Ok. Sugestão. Eu discordo do conselheiro Pedro, eu acho que tem que ser detalhado, sim, que igual a gente já teve vários problemas de interpretação aí pelas unidades, eu acho que quanto mais claro ficar, melhor para a unidade, melhor para a gente. O que poderia ser feito é constar um item 3 aí e colocar, assim, para evitar que você esqueça de alguma coisa, outras informações que a fiscalização julgar pertinente, entendeu? Porque aí você deixa para eles agregarem outras informações para o julgamento da lide. Agora, Vou colocar aqui, conselheira Mara. Agora, eu acho que ficou ótimo desse jeito, viu, Márcio? Eu também vou adotar isso nos meus. Obrigado. Leonardo? Acompanho o relator. Não, eu esqueci de falar que eu acompanho o relator, né? Eu faço cor às palavras da Mara, você já sabe minha posição, eu acho que quanto mais detalhado, melhor. Eu sei que dá um trabalho na elaboração desse primeiro voto, no sentido de pedir a diligência, mas eu acho que isso ajuda e dá celeridade ao cumprimento da própria diligência. Então, eu acompanho na íntegra e faço cor às palavras da Mara. Laércio? Eu acompanho o relator, é excelente resolução, mas uma coisa eu ressalto aqui, depende do caso a caso. Tem casos que a gente consegue utilizar, na maioria dos casos, aquele padrão que o Pedro falou. Em alguns casos, a gente tem que fazer uma restrição, que é um item ou outro, né? Mas se a gente conseguir ser um pouco... Os votos do Márcio, só fazendo um elogio, geralmente são muito ricos de informação. Se a gente conseguir fazer um resumo, pelo menos a mais, só na fala, fica excelente, porque seus votos são muito ricos, muito bem detalhados, tá? Parabéns. Eu também acompanho o relator. Meu posicionamento conforme já Mara apontou, Arnaldo, eu acho que quanto mais delimitado, não é que facilita para a fiscalização, mas a gente enfrenta o ponto específico em que há dúvida. A generalização pode ocorrer aquelas situações em que a unidade preparadora não responda. E aí eu trago um exemplo muito claro de que vale a pena sim delimitar, que é aquele voto que eu trouxe da Anne Kunz, em que nas diligências foi bem especificado, inclusive naquela oportunidade, e era uma intimação para a contribuinte para que ela demonstrasse o centro de custo que ela queria
os créditos fizessem numa planilha editável de tal forma que a fiscalização a preenchesse. E aquilo ali facilitou muito o trabalho. Tanto é que uma das planilhas, um dos votos, ele tinha mais de 600 páginas e nós conseguimos, só olhando o centro de custo, tá decidindo. Então, aí, também acompanha, então, por unanimidade de votos, nós estamos convertendo o julgamento em diligência conforme o texto lido pelo relator. Então, esse foi o item 330 da pauta, ele se aplica ao 231 e ao 236. Márcio, o 221 é os mesmos termos ou não? Se não for, a gente deixa ele para falar nele à tarde. Então, o que altera, presidente, é que nesse outro processo, a resolução ela está ancorada apenas na questão do frete. Ela não tem o item 1, no caso que foi no dispositivo desse, aquisição de bens de insumo. Tá? Então, a proposta é idêntica por questões relacionadas a esse detalhamento que se faz necessário por conta das despesas com frete. Então, o encaminhamento da resolução é idêntico. Só altera essa questão da aquisição. Tá, ele está na pasta já? Ou alguém já abriu? Sim. Porque aí a gente já vota ele também. Ele tem outras questões que diferencia deste processo, só que como a proposta de resolução está calcada também na questão do frete, então o encaminhamento termina sendo igual. Eu estou vendo aqui que o item 2 está delimitando essas questões de frete, assim como já constou nesse. Então, eu entendo que dá para... essa votação também, ela se aplica ao 221. Então, 221, que é paradigma, e os lote, que é 222 a 229, também resolução no mesmo sentido do 230. Podemos, então, interromper, por favor, Marco Antônio?